Cristo Vive Missão. Estamos aqui na Tijuca, próximos da Praça Sans Pena, o coração da Tijuca, uma rua muito conhecida aqui, a Rua General Roca. Então será um prazer imenso poder receber a sua visita quando tiveres oportunidade. Estamos reunidos aos domingos, às 9h20 da manhã, celebrando a Deus dominicalmente, um culto de celebração, de alegria, de comunhão, de estudo bíblico, de oração e fé, ministrando a vida cristã, ministrando a excelência da palavra da graça, o alimento sólido, que é isto que dá crescimento para a salvação, é isto que trabalha na vida de um cristão, é o estudo bíblico, é a profundidade na palavra de Deus. Isso torna maduro, isso torna, como Paulo disse a Timóteo, hábil para manejar as escrituras, para poder ensinar, e o progresso espiritual a todos é manifesto. Por isso, queremos incansavelmente seguir o exemplo, seguir as instruções de Paulo e assim ministrar a Igreja de Deus, aplicados à leitura, à educação, ao ensino, à exortação, para que o corpo de Cristo esteja preparado, para que o dia mau, quando chegue, não nos pegar desavisados e possamos permanecermos firmes, inabaláveis e vencedores em todas as coisas. Eu creio nas verdades da palavra de Deus. A palavra é sólida, ela nos dá fundamentos firmes, seguros, para que possamos construir bem alicerçada a nossa casa e contra ventos e tempestades permanecermos firmes, a despeito dos dias maus e das más notícias. Você sabe que os homens heróis da fé, homens e mulheres de Deus bíblicos, eles demonstravam tamanha confiança em Deus, que eles diziam, ao ponto de dizer: os meus ouvidos se alegram e se satisfazem em ouvir a respeito daqueles que se levantam contra mim, porque eles sabiam que Deus era poderoso para transformar maldições em bênção. Deus era poderoso para transformar vergonha em dupla honra. O Deus a quem eles serviam era capaz de fazer o infinitamente mais acontecer. Essa foi a história do profeta Elias. Você se lembra que por 3 anos e meio houve estiagem na terra de Israel, porque o povo e o rei haviam abandonado a Deus, abandonado a vida com Deus para adorar a Baal, que era um deus pagão considerado padroeiro da prosperidade. E em resposta à oração de Elias, como um verdadeiro nocaute divino, Deus fez com que houvesse estiagem, não havia mais chuva. Israel tornou-se um deserto. E às tantas, 3 anos e meio depois, Elias aparece novamente. E num confronto contra os profetas de Baal, Elias tem uma grande vitória. Deus responde a oração de Elias com fogo do céu. E então Elias, depois de ter vencido a idolatria, retirado Baal, Elias tem uma grande vitória. O rei ter baixado a sua crista e percebido a glória de Deus, então Elias sobe ao cume do Carmelo e roga a Deus incessantemente pela chuva. Mas havia um sol inclemente, havia um céu limpo, ensolarado, mas ainda assim Elias perseverou em oração. Elias não vivia por circunstâncias, Elias era governado pela fé, e ele perseverou em oração, até que no horizonte, bem longe,
apareceu uma nuvem, e aquela nuvem era tão pequena que era como o tamanho da palma da mão de um homem. E aquele profeta disse a Acabe o rei: sobe, come, bebe, prepara-te, porque vai vir chuva, e vai vir chuva torrencial. E os céus se enegreceram, as nuvens se encheram, e diz que houve chuva, uma tremenda chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Então, minha amada família espiritual, porque Elias subiu ao cume do monte em oração, em comunhão, em vida com Deus, a chuva desceu. Então é preciso que nós confrontemos a idolatria, confrontemos o pecado, assim como Elias o fez. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo após ter vencido os profetas de Baal com a sua idolatria. Não basta subir ao monte da comunhão, não basta subir ao monte da oração, permanecendo no pecado, permanecendo na idolatria. É preciso confrontar o mal, é preciso confrontar o pecado, é preciso confrontar o erro, é preciso jogar por terra os cordões umbilicais com a idolatria e o pecado. Então a oração produzirá em Deus avivamento, e então haverá chuva sobre a terra, porque o único Deus que é Senhor da chuva, do sol, da terra, da fertilidade, da prosperidade, da bênção, da vitória, é o único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, com estas palavras, eu dedico as boas-vindas a este culto racional maravilhoso de oração e fé. Que seja hoje o primeiro dia do resto da tua vida, que seja hoje o momento de você decidir-se por confrontar o pecado, cortar o cordão umbilical com aquilo que tem tirado as tuas energias, com aquilo que tem gerado fatigas espirituais, aquilo que tem te desviado do foco, e voltar-se para a comunhão com Deus, voltar-se para uma vida de adoração, uma vida de comunhão. Sim, meu amado, certamente o Deus que nós servimos vai enviar chuvas dos altos céus, e haverá um tempo de grande avivamento e prosperidade. Eu profetizo isto, que nesta noite, amado, você olhe para o horizonte da fé e comece a visualizar esta nuvem pequena. É um sinal, é apenas um sinal, mas que Deus te libere este dia, nesta noite, neste final de semana, neste mês de março. Que Deus libere um sinal sobre a tua vida, um sinal maravilhoso, um sinal poderoso, um sinal de vitória, um sinal, ainda que pequeno, do tamanho da mão de um homem, mas um grande sinal espiritual, que há de mostrar que chuvas de Deus estão vindo, e chuvas poderosas para a glória do Senhor. Vamos então, amados, em comunhão, vamos orar a Deus, vamos falar com o Pai. É momento de nós clamarmos a Deus, é momento de nós profetizarmos a palavra. O inimigo tem por todos os lados tentado atacar famílias, atacar a nossa sociedade, atacar as lideranças, para gerar desgoverno e pessoas desviadas. Tem atacado também as crianças. Nós temos aqui 3 pedidos de oração para crianças, e eu creio que haverá resposta da parte de Deus. Vamos seguir um momento de adoração, vamos seguir um momento de louvor. Exalte a Deus do teu lugar, amado. Exalte a Deus aí de onde você está agora. São 19h38. Adore a Deus agora em espírito e em verdade. Celebre agora o seu louvor.
Diga aí o quanto tu amas a Jesus. Diga agora aí o quanto teu coração está aí, palpitante de alegria, de júbilo, de fé, de esperança, pela graça de Deus sobre a tua vida. Glorifique o nome de Cristo Jesus. Celebre o seu nome, celebre a sua graça. Celebre o poder de Deus, a presença de Deus na sua vida. Vamos celebrar agora a misericórdia de Deus que nos cobre. Oh meu Deus, obrigado. Obrigado, Deus, por esta chuva de bênçãos, Pai. Obrigado, Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sim, Deus, obrigado. Obrigado por esta graça que nos cobre. Obrigado, Deus. O problema do homem é o pecado. O problema do homem é o pecado que o afastou de Deus, o pecado que o afasta da comunhão com Deus. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esta graça nos alcançou, esta graça transformou o nosso interior, nosso ser, lavou a nossa mente e coração. Esta graça, Deus, esta benignidade, esta bondade, esta capacidade tua em perdoar, em livrar, Senhor, o tanto nos apaixona diariamente, mais e mais por Ti, o tanto, Pai, ganha mais e mais a nossa vida até a sua totalidade. Somos absolutamente, totalmente Teus, Senhor, ao ponto de nos constrangermos, ó Pai, porque sabemos da nossa pequenez, sabemos das nossas insuficiências, mas também, Pai, somos absolutamente gratos, porque a Tua graça nos basta, a Tua graça nos refaz, a Tua graça nos restaura. Ela vai no âmago do coração, Senhor, onde o raio-x não alcança, onde a tomografia computadorizada não consegue diagnosticar, onde os homens não têm conhecimento nenhum, Deus, lá no fundo, no âmago do ser, no cerne da vida, o Espírito Santo com o seu óleo da unção, o Espírito Santo, Pai, com o seu abraço confortador, nos cura, arranca as chagas purulentas da nossa vida e nos faz levantar, meu Deus, da queda, nos faz levantar do ostracismo, nos faz levantar da letargia, nos faz levantar, Senhor, e assumir a história das nossas vidas, o curso das nossas vidas, com destemor, ó Pai, porque Tu não nos tem dado espírito de covardia, o Senhor não nos deu espírito de medo, pelo contrário, o Senhor nos encheu com o Espírito Santo, espírito de autoridade, espírito de confiança, Senhor. A Tua palavra diz que Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Então nesta hora, Pai, somos um grupo de irmãos movidos pela fé, somos uma comunidade cristã movida pela fé, somos a Tua igreja, a Tua noiva, movida pela fé, assim como foi o profeta Elias, Pai, após ter vencido a idolatria daquele povo, após ter vencido os profetas do engano, após ter vencido, Deus, todo o mal que se opunha contra a obra de Deus, aquele homem subiu ao Monte Carmelo, onde no ano de 2018 eu tive a oportunidade de orar no Monte Carmelo, a pedido do meu querido pastor Luiz Saião. Eu tive a oportunidade de, junto com a igreja, 40 e poucos irmãos naquele monte, também fazer uma oração num momento impactante, marcante no meu ministério. E assim Elias orou, meu Pai, e orou com confiança, orou e instou com autoridade, mas ainda assim o sol era inclemente, o calor do sol era pujante, mas Elias perseverou em oração,
porque Elias vivia pela fé, e esta fé não nos deixa envergonhar. E diz, Pai, que houve uma nuvem no horizonte, ó Pai, uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem, mas para um homem de fé, para uma mulher de fé, ainda que o sinal, ó Deus, ainda que seja apenas um sinal, aquela nuvem, aquilo já mostrava que a resposta da oração havia chegado. E assim aquele homem disse ao rei: rei, prepara-te, porque virá abundante chuva. Deus mostra que é Ele o Senhor da prosperidade, Ele o Senhor da fertilidade. Não é Baal, é Deus, é Jesus, é o Senhor. Portanto, ó Pai, agora, unidos em fé, unidos em oração, unidos como um povo que acredita, unidos como um povo que vive pela fé, unidos em oração e em declaração da palavra, Pai, nós queremos orar por estas 3 crianças, Senhor, o Breno, a Estherzinha e o Pedro Henrique, meu Pai, declarar a Tua mão bondosa e graciosa sobre estas ovelhinhas Tuas, Senhor, que têm sido atacadas, Pai, desde tão jovem eternidade da sua vida. Ah, Senhor, Tu bem disseste: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E quem quiser adentrar as portas da Nova Jerusalém, que seja como tais crianças, que tenha a sua candura, que tenha a sua pureza, que tenha a sua ingenuidade, que tenha o seu coração purificado, meu Deus. Ó Senhor amado e bendito, rogamos-te pelo poder da Tua graça, pela autoridade que há no nome de Jesus, debaixo da Tua soberania, Pai, crendo sim, absolutamente inspirados pelo Espírito Santo de Deus, seguindo, meu Pai, os ditames da Tua palavra. Queremos orar por a vida dessas 3 crianças nesta noite, Pai, de fé, Pai. E para aquelas que não estão aqui, mas que sejam representadas agora em oração, Pai, colocamos aqui a vida do Breno, uma criança de 10 anos de idade, ó Pai, que apesar de tão pouca idade, está sofrendo com crises terríveis de ansiedade, meu Deus. Fica acuado, fica amuado num canto, com crises de ansiedade. Meu Deus, que o Breno seja tocado agora, que este coração agora seja tocado por Deus, que o seu psiquismo agora seja tratado pelo Espírito Santo, que qualquer influência maligna, que qualquer palavra mundana, ó Deus, caia por terra, porque estas crises de ansiedade não se manifestaram nem aos 5 anos, nem aos 6 anos, nem aos 7 anos, nem aos 8 anos, nem aos 9 anos, e de repente aos 10 anos de idade, Senhor, estas crises começaram. Então que da mesma forma como veio num de repente, vá embora também nesse de repente. O inimigo que se levantou por um caminho, fuja por 7 caminhos em nome de Jesus. Nós não sabemos a causa, não sabemos a razão, não sabemos o que está causando isto na vida desta criança, mas nós sabemos aquele que tem a provisão, nós sabemos o nome daquele que tem a cura, nós sabemos o nome daquele que pode fazer infinitamente mais, acima de tudo quanto pedimos ou pensamos, e este nome é Jesus Cristo. Por isso declaramos, Breno, seu psiquismo, sua alma, seus pensamentos, assim toda a estrutura do seu corpo, seu organismo, se houver alguma falta no seu organismo, que em nome de Jesus você seja curado para a glória de Deus. Que a bioquímica do seu corpo agora seja totalmente tocada, seja totalmente completa, em o nome de Cristo Jesus. Que o poder do amor de Deus alcance o seu coração. E como disse o famoso endócrino Deepak Chopra, que esta experiência com o amor seja tão poderosa que transforme a tua química, transforme o teu psiquismo, transforme o teu corpo, a tua vida, pelo poder da graça de Deus, em nome de Jesus.
Meu Deus, a Estherzinha, Senhor, tem sofrido fortes dores no estômago. Uma criança prematura, poucos meses de vida, e não há ainda uma descoberta, a razão dessas dores, ó Pai. Está fazendo exames, está buscando solução, fica a noite inteira, meu Deus, sentindo dores, a noite inteira gritando. Os seus pais revezam, a mãe fica até as 3 horas da manhã acordada, depois o pai fica de 3 às 6:30 da manhã acordado com a filha, depois a avó fica durante o dia para que os pais possam dormir, e assim o dia inteiro 100% das atenções da família são voltadas para a Estherzinha, porque ela sente muitas dores, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, esta criança possa ser agora tocada, Pai. A avó da Estherzinha é uma mulher de oração, Senhor. Ela é uma mulher que parece um tanto com Elias, Senhor, um homem de oração, ó Pai. Ela vive em busca da comunhão e da oração, ó Pai. Portanto, nós ligamos na oração agora com esta mulher de fé e todos os irmãos da igreja. Declaramos agora a vida da Estherzinha tocada, curada, em o nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que qualquer doença caia por terra agora, meu Deus. Que seja retirada, meu Deus, de sobre este corpo toda doença e enfermidade. Em o nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós oramos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós expulsamos essa enfermidade deste corpo agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Já te agradecemos, Pai, pela resposta de Deus que vem como chuva, como refrigério para esta criança, assim bem como para toda esta família. Em o nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta resposta pela fé, Pai. E a vida do Pedro Henrique, Pai, esta criança de 11 ou 12 anos, Pai, que tem sofrido, Pai, já há alguns anos, Senhor, com anemia profunda, agora com hérnia, com dores. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Toca a vida do Pedro Henrique, Pai. Toca a vida desta criança, Pai. Que a sua família possa ter um sinal de Deus, Pai. Meu Deus, quando o profeta Elias olhou para o horizonte, ele viu aquela nuvem, ele sabia que era o sinal de Deus. Que o Pedro Henrique seja um sinal de Deus, do poder e do milagre de Deus. Que o Pedro Henrique seja um sinal da cura milagrosa, meu Deus. Nós estamos aqui pedindo e buscando em oração, Pai. Assim como na semana passada, te agradecemos pela cura do irmão César Reis, que os médicos faziam quimioterapia para reduzir o câncer e então poder operar. Meu Deus, em nome de Jesus, este homem não apenas reduziu o câncer para operar, mas a mão de Deus já operou e o câncer sumiu. Foi um milagre, foi um toque de Deus. Desta forma, Senhor, toca na vida do Pedro Henrique, que ele seja um sinal do milagre, um sinal da cura, um sinal do favor, da benevolência, da graça, do poder, do nome de Jesus Cristo. Nós pedimos, Pai, nós oramos para o louvor da tua glória, Senhor. E agora, Pai, que estas 3 vidas e todas as crianças demais, Pai, que agora sejam representadas todas elas, Pai. Muitas crianças têm sido afetadas, crianças indo a óbito, Pai, de Covid, crianças sendo atacadas à volta do mundo. Nós queremos pedir, ó Pai, pelas crianças agora, em nome de Jesus, que a tua graça, a tua mão poderosa as livre e as guarde, Senhor, de todo mal. Que o sistema imunológico delas seja fortalecido, reaja com poder e autoridade, meu Deus.
que em nome de Jesus Cristo, cada uma das crianças agora, em leitos de hospitais, acamadas, enfermas, crianças agora que têm recebido o amparo de muitas entidades, ó Pai, de ajuda, Senhor, como o Lar Fabiano de Cristo, que ajuda milhares de crianças, Pai, outras mais, Senhor, a Rio Abraça também, Senhor, o Vitor Daniel, que é uma criança que nós ajudamos mensalmente, e todas mais, Senhor, agora que são representadas, em nome de Jesus, que elas sejam tocadas agora, meu Deus, que as suas famílias recebam prosperidade, que não falte o pão à mesa, que não falte a provisão à geladeira, meu Deus. Tantos brasileiros que vendem o almoço para comprar o jantar, que não podem, meu Deus, ficar isoladas, não podem ficar, meu Deus, em casa, porque senão vão morrer de fome, Senhor. Meu Deus, guarde estas famílias, guarde estas vidas, Senhor, guarde, Pai, para que elas, seus filhos, as nossas crianças, nossas futuras gerações, também os nossos idosos, Pai, que com as suas vidas, seus trabalhos, construíram o nosso país, construíram, ó Pai, essa nação, com muito suor, com muitas lágrimas, Pai. Cuida de cada vida nesta hora, que a Tua mão esteja sobre esta nação, ó Pai, que esta nova variante da Covid-19 seja freada agora, meu Deus, seja paralisada agora, meu Pai, em nome de Jesus. Caia por terra agora, meu Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pereça todo mal que intenta contra a nação brasileira. Pereça todo mal, Pai, contra a nação brasileira, contra as nossas autoridades, contra as nossas corporações. Ó Pai, ó Deus, levanta, Pai, mais do que pessoas políticas, levante pessoas públicas, Pai. Levante autoridades, pessoas comprometidas com a nação, com o povo, com o pobre, com o trabalhador, com os empreendedores, com os empresários, com aqueles que geram renda, com a iniciativa privada. Meu Deus, com cada família desse país, Senhor. Levanta pessoas que amem esta nação, ó Pai, que promovam políticas públicas, meu Pai, que deem incentivo ao trabalhador, incentivo aos que dão emprego, incentivo ao empreendedorismo, incentivo, meu Deus, aos pesquisadores. Ilumina, meu Deus, a mente dos infectologistas, ilumina, Senhor, a mente daqueles que trabalham incessantemente em pesquisas, para que tenhamos vacinas eficazes, para que tenhamos tratamentos eficazes, em o nome de Jesus Cristo, ó Pai, e nós possamos, como nação cristã, avançar, Senhor, ao mundo com esta palavra, ganhando corações e almas para Jesus. Ó Deus, aqueles cristãos que estão sendo perseguidos à volta do mundo, milhares e milhares que têm sido humilhados, perseguidos, torturados à beira da morte, meu Pai, para renegarem o nome de Jesus e a fé. Meu Deus, cuida desses nossos irmãos, Pai, protege-os, fortaleça-os, Pai, como o Senhor fortaleceu a Estevão, Senhor. Fortaleça-os, Pai, para que possam testemunhar o Teu nome e serem grandes para Jesus. Ó meu Pai, em nome de Jesus, permita-nos, Senhor, ainda como nação livre neste país, pregar o Teu Evangelho. Levanta, Senhor, grandes homens e mulheres no meio das igrejas, Senhor, verdadeiras. Levanta, Senhor, apoiadores da Tua obra, Pai, porque Satanás está aí 24 horas por dia, vomitando mentiras, vomitando enganos, Pai, dominando a grande mídia, dominando a mente das pessoas, Pai, e o Evangelho tem sido de todas as formas atacado, Senhor.
tiraram o Evangelho como uma atividade essencial, têm buscado atacar a igreja de todas as formas. Meu Deus, levanta apoiadores, que cada crente em Jesus seja um apoiador, para que a tua obra cresça, para que a tua obra não tenha necessidade neste mundo e possamos ganhar almas para Jesus. Esta é a nossa oração, em o nome de Jesus Cristo, para o louvor e a glória do Deus único, soberano, Senhor e Salvador. E a igreja do Senhor Jesus Cristo diga amém. Louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, amada família, 8 horas da noite, temos 30 minutos importantíssimos agora para o estudo bíblico. Ó Santo Pai, ao som, ao fundo musical, do louvor que eu mais amo, louvor que eu mais amo na minha vida, o amigo, Jesus o amigo, ao som desse louvor, vamos estudar a palavra, vamos abrir a Bíblia Sagrada. Nós temos exatamente 30 minutos agora, no livro de Salmo, capítulo 89, versículo 46. Vamos falar sobre Deus fiel e benigno. Bendito seja o Senhor. Diz assim a palavra: até quando, Senhor, esconder-te-ás? Até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aqui, amada igreja, nós temos um salmo de Etã, israelita, um verdadeiro desabafo, como em muitas passagens bíblicas, como muitas cartas de Paulo foram feitas, um verdadeiro desabafo. Isso é bíblico e isso forma um conjunto que muito abençoa as nossas vidas. Então, nesse desabafo em oração do salmista Etã, vamos orar a Deus. Pai eterno e amado, que esta palavra alcance agora o âmago dos corações, iluminando e gerando vida, trazendo pessoas da escuridão para a luz. Aquelas que estão chorando, meu Deus, que façam-no num processo de cura. Aqueles que estão, ó Deus, em lamentos ou desabafos na oração, que o façam num processo de cura e de restauração, ou de consolação e edificação para si e para outrem. Assim, Pai, que o texto bíblico dos Salmos seja usado por Deus agora para o fortalecimento das bases estruturais dos teus filhos que me ouvem nesta hora. E sejam eles ricamente abençoados pelo poder da graça de Deus, da Bíblia Sagrada e do seu estudo. Em nome de Jesus Cristo. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Minha amada família, povo de Deus, santos e preciosos, eu lembro aos amados rapidamente que o Novo Testamento cita mais de 100 vezes os Salmos e nos transmite assim a grande relevância que os Salmos têm na história da redenção. Uma vez que todo o relacionamento de Deus para conosco é um relacionamento baseado numa relação salvífica. Deus se relaciona conosco de forma salvífica. E os salmos descortinam
a longanimidade de Deus, descortinam a ação salvadora de Deus, como Deus livra, como Deus cura, como Deus resgata, como Deus tira da tribulação, como Deus anda, às vezes, ainda mesmo no vale da sombra da morte, como Deus pastoreia com o seu bordão e cajado, como Ele está presente, mesmo diante da presença do ímpio, do perverso, do mundo. Deus se faz presente, protegendo, livrando, salvaguardando e abençoando seu povo. Então, o Novo Testamento cita mais de uma centena de vezes os Salmos, nos descortinando esta importância, dando-nos ganhos ilimitados a respeito do conhecimento de Deus e um prazer crescente na esperança cristã. Qual é a nossa grande esperança cristã? É o retorno de Cristo? É a volta de Cristo? É a parousia? É a segunda vinda de Cristo? E existem muitos perversos inimigos que tentam nos fazer descair desta esperança. Existem muitos ventos contrários, problemas, que se levantam contra o povo de Deus, que nos tentam fazer esfriar, que nos tentam fazer sabotar a vida espiritual. Mas então nós nos deparamos com os Salmos, então nós nos deparamos com o Novo Testamento, citando de forma relevante os salmistas, trazendo para nós alento, trazendo para nós iluminação de olhos e mostrando-nos como Deus é longânimo, como Deus é clemente, como Deus, no meio das trevas, faz brotar a sua luz, como Deus espera para ter misericórdia de nós e então curar o enfermo, restaurar o caído, o quebrado, levantar o coxo, para que ele tenha uma vida saudável e fortalecida. Então, o texto básico de Salmo 89 que nós lemos é uma dessas formas maravilhosas da apresentação do Salmo, quando o salmista, numa oração ousada inclusive, dizendo: Deus, de que serão feitas as tuas benignidades, a tua fidelidade jurada a Davi? Se permanecer o juízo, se permanecer a opressão dos povos contra mim, contra nós, porque nós somos pó, nós vamos ver o sepulcro, a nossa vida é limitada. Então o salmista, numa ousada oração, que ele põe para fora diante de Deus aquele clamor, desabafos, ele fala: meu Deus, de que serão feitas as tuas benignidades? Olha a ousadia do salmista. E então, no meio daquilo tudo, ele diz: bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, ele sabia em quem ele cria, ele sabia em quem ele punha a sua confiança, ele tinha intimidade com Deus, e o Deus soberano entendeu isto e permitiu esses registros na palavra de Deus para que nos fosse edificada a vida espiritual. Então vamos entender o contexto disso daqui para aprofundar a teologia da igreja que me ouve agora. Nos capítulos anteriores, nos é mostrado que Deus age em favor de Sião, em favor de Jerusalém. E Deus faz de Jerusalém uma cidade vitoriosa. Contudo, problemas sérios e desastres terríveis acometeram esta cidade. Pressão de todos os lados, pressão de todos os povos. Muitos no meio do povo de Deus estavam
em depressão e em muito sofrimento. Muito sofrimento. Judá estava em pranto e em choro pela destruição do reino do sul, ao ponto de Judá pensar até que Deus havia desistido deles. Deus havia desistido da aliança com eles. Tamanha era o sofrimento, o desespero daquela nação. Contudo, nós aprendemos nesse contexto da palavra de Deus muitas coisas. Em primeiro lugar, nós não devemos permitir que os sofrimentos nos deprimam. Nós não devemos permitir que os sofrimentos gerem em nós um sentimento de desconfiança em Deus. Nós não devemos permitir que os sofrimentos e as pressões roubem de nós a capacidade de esperançar, de manter viva as esperanças. Por isso no versículo 52 ele diz: bendito seja sempre o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. Então, amados, salta aos olhos, no contexto sagrado que nós estamos lendo, que a revelação de Deus é progressiva. Que se você olhar nos capítulos anteriores, Judá assolada, Israel cercado, o povo em depressão, aquele povo que ainda não tinha uma experiência naquele contexto do livramento, ao ponto de pensar: meu Deus, será que ele abandonou a aliança? Será que ele nos deixou? Mas ao passo que Deus vai se revelando e se mostrando o Deus gracioso e o Deus bondoso, o Deus que livra, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que faz o milagre acontecer. Então Deus vai se revelando, e isso para nós hoje muito nos enriquece e abençoa, porque haverão pessoas que irão nos ouvir, ou quizá estejam ouvindo agora, que estão curtindo muito sofrimento, que estão passando por momentos dificílimos na vida, quizá pessoas que perderam entes queridos nessa pandemia, pessoas que perderam o emprego e estão agora vendendo o almoço para comprar o jantar, pessoas que estão deitando lágrimas pelos olhos devido a muitas pressões existenciais. Então eu quero me dirigir a todos vocês, especialmente nesses momentos difíceis, e quero lhe dizer, meu amado, as fontes da benignidade de Deus são inesgotáveis. As fontes de livramento de Deus são inesgotáveis. A mão poderosa de livramento, a mão poderosa de restauração, de cura, a mão poderosa que livra e que salva da parte de Deus é infinita, é poderosa e alcança a tua vida nesta noite. Veja o Salmo 119, versículo 25, diz assim a palavra, olha aqui a declaração do salmista, Salmo 119, versículo 25, a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. O que nós entendemos aqui? Em primeiro lugar, na primeira parte ele diz, a minha alma está pegada ao pó. Esta é a natureza humana e a sua tendência. A alma apegada ao pó é a natureza humana e a sua tendência. Nós somos seres, depois da entrada da desobediência do pecado, seres errantes. A tendência humana pelo pecado, a tendência humana pelo caminho do mal. A palavra diz que os pés se apressam para derramar sangue. Nasce, já se desvia o pecador.
A carne, a natureza humana e a sua tendência apegada ao pó, apegada às coisas materiais, apegada a este mundo. Essa é a natureza humana. Mas então ele diz: vivifica-me segundo a tua palavra. Ou seja, amado, esta é a graça de Deus e o seu modo de operação. O modus operandi de Deus é vivificar por intermédio da palavra sagrada. Por isto, amados, a importância do estudo bíblico é fundamental. A importância da vida devocional é fundamental. Nós não podemos pegar a Bíblia apenas uma vez por semana. Nós não podemos ficar afastados da comunidade evangélica, da comunidade cristã. Nós não podemos viver afastados da vida espiritual. O modus operandi de Deus é por meio da palavra. Ele diz: Senhor, a minha alma pegada ao pó, então vivifica-me segundo a tua palavra. Então, amados, há muitas razões pelas quais devemos esta noite buscar pela vivificação. Sim, há muitas razões pelas quais devemos buscar a vivificação. O amor do coração de muitos se esfriou. Muitas heresias estão no meio das igrejas. Nós vemos catedrais na Europa sendo destruídas. Catedrais que são o marco históricos da formação de toda a cultura e todas as bases do Ocidente estão sendo destruídas e jogadas por terra. Nações que foram berço da reforma protestante hoje são chamadas de pós-cristãs, ou seja, estão deixando o cristianismo para trás. Milhares de cristãos à volta do mundo estão sendo perseguidos, presos, torturados e mortos. Então, amados, há muitas razões por orarmos e pregarmos pela vivificação, porque este é o modo operandi de Deus. E se a igreja de Deus não for exortada, se a igreja de Deus não for alertada, se a igreja de Deus não receber a palavra e a praticar, a sua religião será vã, a sua vida espiritual será morna. Por isso Deus levanta apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que possamos exortar quando é necessário, edificar, consolar. A palavra de Deus faz isso, para que a igreja de Deus, como Davi e o salmista estavam dizendo: Deus, a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Então há muitas razões por esta oração de vivificação. Olha, uma delas é por causa da influência mortal deste mundo. A influência deste mundo, por exemplo, no versículo 37 nos mostra a vaidade. Olha o que diz, versículo 37, Salmo 119: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me segundo o teu caminho. Amado, se você ler os Eclesiastes, você vai entender que qualquer propósito de vida que não busque glorificar a Deus é mera vaidade. Qualquer propósito de vida que tome o lugar de Deus é uma mera vaidade, porque vai terminar na glória humana, e a glória humana é soprada com o vento da tarde. Então a vaidade dos corações tem afastado muitos da vida cristã fervorosa, da vida bíblica, tem afastado muitos da simplicidade, da pureza devidas a Cristo. Então precisamos de orar pela vivificação, porque estamos rodeados de enganadores. Olha o que diz o versículo 87 e o versículo 88 de Salmo 119: quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos.
Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Amados irmãos, Pedro preveniu isso. Antes crescei na graça do conhecimento de Deus, para que não descaiais da vossa própria firmeza. O apóstolo Paulo alertou quanto a isso. Ele disse: olha, eu sei que depois da minha partida, lobos vorazes penetrarão no meio do rebanho, com vistas a arrebatar os discípulos atrás deles. Cuidado! Jesus disse: sepulcros caiatos, hipócritas, têm invadido a casa de muita gente e pervertido o coração de muitos. Então, amados, precisamos orar sim por vivificação, porque existem muitos enganadores ao mundo afora, enredando corações, enlaçando corações com um evangelho deturpado, com um evangelho enganador, com o evangelho de promessas vazias, com o evangelho do coaching, o evangelho do executivo, o evangelho não sei das quantas, e a palavra de Deus tem sido esquecida, e muitos estranham quando a palavra de Deus é pregada, muitos estranham quando a verdade de Deus vem para libertar corações. Então precisamos orar por vivificação, porque vivificação é a melhor proteção contra os ataques do inimigo. Olha o versículo 93 do Salmo 119, diz assim: nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Amado, a melhor proteção contra os ataques do inimigo é um coração vivificado. A melhor proteção contra os ataques do inimigo é um coração despertado. A palavra do Salmo, o provérbio de Salomão diz: mais vale as feridas do que ama do que os beijos dos que adulam. Mais vale, meu amado e minha amada ovelhinha, ouça o que o seu amado bispo que te ama está falando. Mais vale você ter um bispo que está aqui, botando a cara a tapa, para pregar a palavra de Deus, uma palavra que muitas das vezes nos confronta, uma palavra que nos confronta, que nos tira da zona de conforto, que muitas das vezes é contragosto que nós precisamos tomar esta palavra e comê-la, mas saiba, meu amado, que isto é melhor as feridas do que ama, do que os beijos dos enganadores, porque é a palavra verdadeira que vivifica. Olha quantas vezes Jesus alertou os seus discípulos quanto ao perigo que estava ao seu derredor. Certa vez Jesus disse a Pedro: Pedro, Satanás quis peneirar-te, mas eu roguei por ti. Quantas vezes Jesus alertou acerca dos maus espíritos, dos maus profetas, dos falsos profetas e do inferno, para que suas ovelhas estivessem alertas. Então a melhor maneira de estar seguro e tranquilo é ter o coração vivificado pela verdade de Deus. Estas são maneiras pelas quais a vivificação pode nos ser trazida: pelo próprio Senhor, pelo desviar dos olhos da vaidade, pela palavra pregada, pelos preceitos guardados, pela aflição. Muitas das vezes Deus permite aflição que gera avivamento, e pelas consolações divinas. Então essas são maneiras. Veja lá, por exemplo, versículo 107, diz assim a palavra: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Versículo 114, tu és o meu esconderijo e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Amado, se você tem a esperança da palavra, você vai viver vivificado. Versículo 149
Diz a palavra: ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade, vivifica-me segundo os teus juízos. Amado, quando a palavra de Deus é proferida, ela vem como uma flecha, ela atinge o coração, ela liberta, ela cura, ela sara, ela regenera. Versículo 154, diz assim a palavra: defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. A promessa de Deus também vivifica. Quando uma pessoa está caída, quebrada, marginalizada, depressiva, muitas das vezes por causa do seu próprio pecado, está lá sofrendo, mas vem uma palavra da reconciliação, uma palavra do amor de Deus, uma palavra que mostra a graça restauradora. Este coração é vivificado, esta palavra cura. Foi o que disse Jesus para aquela mulher adúltera: olha, nenhum dos teus condenadores agora mais te condenaram, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Primeiro Jesus a libertou, a graça de Deus a libertou, e a verdade de Deus a conduziu para que ela não mais vivesse no pecado. Versículo 155, a salvação está longe dos ímpios, pois não procuro os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Então, amada ovelhinha, temos 5 minutos para terminar e eu vou lhe dizer: aquele que está enormemente aflito, recebe a cura segura para os seus males, através da vivificação. Então, se você estiver aflito, se você estiver amuado, se você estiver angustiado, se você estiver mergulhado em lágrimas, se você estiver ferido, se você estiver no meio de muitas aflições, meu amado, eu quero lhe dizer agora: ore junto comigo, para que por meio da palavra de Deus você seja vivificado. Não busque mais a vivificação no meio das religiões mortas. Não busque vivificação no meio das promessas enganadoras de Satanás, as promessas do pecado. O pecado vai te prometer a liberdade e vai te pagar com a escravidão. O pecado vai te prometer a vida e vai te pagar com a morte. O pecado vai te prometer o brilho e a glória, mas vai te pagar com as cinzas, com a escuridão e as trevas. Não caia mais no canto dos gaiatos, não caia mais no canto da sereia. Amado, os enganadores e destruidores estão saindo pelo mundo afora. O ladrão sai para matar, roubar e destruir. Mas se tu deres ouvidos aos juízos de Deus, à palavra de Deus, ao estudo da palavra, da graça de Deus, certamente teu coração será vivificado, certamente teu coração será totalmente curado, certamente as chagas que hoje doem no fundo da tua alma serão consoladas e curadas pelo bálsamo do Espírito Santo. Sim, meu amado, no meio das aflições, você verá que você tem um justo, reto juiz e advogado, que advoga por tua vida e cura a tua vida de todas as chagas. E eu termino com Hebreus capítulo 4, versículo 14. Abra comigo a Bíblia, amado. Vamos lá. Hebreus 4, 14 a 16 diz assim a palavra: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, minha amada ovelhinha, eu lhe repito,
Deus é fiel e benigno. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele pode te livrar esta noite. Achega-te confiadamente ao trono da graça. Achega-te com confiança junto a este trono. Mas bispo, eu pequei, eu errei. Olha o contexto do Salmo 89, diz exatamente isto. Esta foi a última passagem que lemos no último culto. Se os seus filhos desprezarem a lei, não andarem nos seus conceitos, seus juízos e preceitos, punirei com vara as suas transgressões e com açoites as suas iniquidades, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? Por isso, no contexto, já no texto de hoje, o salmista diz no versículo 46, Senhor, de que serão feitas as tuas benignidades? Se eu de todo for consumido, se eu de todo for destruído, de que lhes serão feitas as tuas benignidades e a tua fidelidade jurada a Davi? Então, amado, Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho para tomar sobre si o peso dos nossos pecados. A ira que era destinada a nós foi lançada sobre Jesus. O peso da culpa que era contra nós foi lançada sobre Jesus. Jesus tomou todo o peso. Jesus tomou toda a culpa, toda a condenação da lei. Ele pagou o alto preço da lei que dizia: a alma que pecar, essa morrerá. E Jesus de fato morreu na cruz do Calvário. Deus imolou seu próprio Filho naquela cruz. E as boas novas de grande alegria são estas, porque ao terceiro dia, quando aquelas mulheres foram ao túmulo para cuidar do corpo morto de Jesus, a pedra estava removida, e sobre aquela pedra removida estava um anjo assentado, cujo seu aspecto era como de um relâmpago, e ele disse àquelas mulheres: por que vocês buscam dentre os mortos aquele que ressuscitou, aquele que vive? Você quer vivificação? Receba Jesus. Você quer vivificação? Receba a palavra de Jesus. Você talvez seja um cristão que está morno, está afastado da comunhão, está vivendo em pecado, está abrindo mão da sua santidade para viver as propostas de Satanás. Mas a palavra de Deus vem esta noite para dizer à tua vida: seja liberto em nome de Jesus. A graça de Deus não deve jamais ser recebida em vão. Pela graça você está liberto, pela graça você está curado. Não busque entre os mortos aquele que vive. Não busque entre os mortos aquele que vive. Volte ao seio da casa do Pai. Volte ao seio da comunhão. Volte ao seio da intimidade com a palavra. Volte ao seio da vida com Jesus. Senhor, a minha alma é apegada ao pó, mas a tua palavra me vivifica. Então, amado, que esta seja a noite da tua vivificação. Que toda poeira seja tirada da tua vida. Que todo pó seja tirado da tua vida. Que toda notícia de morte caia por terra diante dos teus olhos. Que toda mentira, acusação de Satanás caia por terra. Tu és filho, tu és amado, tu és sarado, tu és liberto. O Espírito Santo está na tua vida e por meio da palavra busca santificar-te, para que tu vivas feliz, poderoso, ativo, vivo e poderoso e ativo nesta terra. Como disse Daniel, os que conhecem o seu Deus são fortes e ativos. Assim seja, meu amado. Tenha uma noite vivificada. Tenha uma noite livre do pecado, livre da condenação, livre da morte. Venha para Jesus.
venha para a comunhão, venha para esse Espírito que vivifica, e diga como disse o salmista: bendito seja o Senhor. No meio de todo aquele quadro, o salmista disse: eu bendigo o nome do Senhor, porque eu sei que Ele cura, porque eu sei que Ele restaura, porque eu sei que Ele livra, porque eu sei que Ele liberta. E por fim, bendito seja o nome do Senhor, porque eu sei que Ele vivifica por meio da sua palavra. Receba esta palavra e tenha uma noite abençoada em Cristo Jesus. Que tu tenhas uma noite de graça, de misericórdia e de paz. Em nome de Jesus, um fim de semana maravilhoso, debaixo de misericórdia e debaixo de graça. Tenha aí o sono dos justos, e que amanhã, ao despertar, seja o despertar de alegria, das misericórdias, e um final de semana cheio da glória de Deus. Até domingo, na ceia do Senhor, às 9h20 da manhã, para a glória de Deus. Que a graça, a paz, as misericórdias e o amor, e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente na tua vida. E o povo de Deus, vivificado, cheio da alegria do Senhor, diga amém, amém e amém. Graça e paz, amada igreja.